Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, mais um react aos programas da ESPN com todas as informações da vitória do Corinthians para cima do Novo Horizontino. E o Corinthians mais uma vez fez um grande jogo, mostrou o tempo todo que a pressão do Novo Horizontino não fazia o Timão tremer na base. Então nós vamos ver agora todos os melhores momentos junto com os nossos amigos da ESPN. Então, para não perder nada, já se inscreve no canal, deixe o seu like e vamos ao vídeo. Essa vitória do Corinthians 1-0 sobre o Novo Horizontino, jogando fora de casa. E lembrando para você que chegou agora, né? A gente vai ver daqui a pouco o gol corintiano, mas um primeiro tempo aí onde o Corinthians levou sustos. O Hugo Souza teve que pegar um pênalti, inclusive. No segundo tempo, com algumas alterações, o Corinthians melhorou um pouquinho e conseguiu a sua vitória. Paulo Calçade, um Corinthians muito modificado, um Corinthians muito alterado, com jogadores que eram terceira opção, inclusive, de escalação. Mas fazer o quê com o calendário brasileiro, o calendário que o Corinthians teve pela frente? Vamos lembrar? Jogou sábado, jogou hoje e jogará quinta-feira e já é um clássico com o Palmeiras. Tudo bem? Olá, boa noite. São 3 jogos em 6 dias. É isso. Então a gente não está falando de qualidade, a gente está falando apenas de uma agenda que tem que ser cumprida e que interessa a alguém, menos ao torcedor. Não acredito que o torcedor se interesse por isso, porque a gente está falando de algo que você não vai encontrar no jogo, que é um jogo legal de assistir, bem feito, com os melhores jogadores em campo. O Corinthians jogou anteontem, né? Um negócio assim. É isso, anteontem. Nós estamos nessa, né? Agora, próximo passo é jogou ontem. Você sabe que hoje eu parei para pensar umas 2 vezes. Eu falei, peraí, foi sábado mesmo? Foi sábado o jogo? Não, foi sábado. Foi mesmo. A gente... E foi sábado. Assim, algo que já aconteceu, mas pode voltar. No jogo de manhã, foi um placar e no jogo disputado à noite outro, no mesmo dia. Mas tudo bem, isso aí o torcedor que acompanha já sabe que os coveiros do futebol continuam fazendo esse tipo de coisa. Aí o Corinthians pensando no Palmeiras, e com toda razão, claro. Vai com uma equipe diferente, o que é possível até prever quem vai jogar, né? Por exemplo, vai com o menino Jacaré na lateral direita, que nem inscrito na 17 anos. Pois é. Nem inscrito na Copa São Paulo ele estava. Ele foi titular no jogo de hoje. O Léo Maná ficou no banco, entrou no segundo tempo. Significa que talvez o Mateuzinho não enfrente o Palmeiras. Entendeu? Você já começa a matar... O Mateuzinho nem estava relacionado. Ele não está legal. Mateuzinho, Coronado não foi relacionado. Coronado vem jogando na sequência, é importante para o jogo de quinta. Exatamente. O Garro está voltando de contusão. O José Martínez também não estava relacionado. O Martínez estava amarelado, ele poderia levar o terceiro. O Carrillo também não foi relacionado. E o Memphis, né? Então, assim, o time que vai jogar... Você tem mais ou menos a ideia de quem vai enfrentar o Palmeiras. O incrível do jogo é... Pênalti contra o Corinthians, o Hugo defendeu. Pelo menos 2 bolas no travessão. Foram, só no primeiro tempo, 16 finalizações. O Novo Horizontino teve no total 23 finalizações contra 4 do Corinthians. O Corinthians acertou 2, ganhou o jogo. Uma delas açaí. Não, cara, sim. São coisas realmente do futebol. Isso chama eficiência, professor. Mas o Novo Horizontino, é preciso entender, o time do Eduardo Batista, que dirige a equipe há muito tempo, lá está, comanda a equipe, né? Um treinador que não chegou ontem, pressionou muito o Corinthians, deixou o Corinthians em situações muito desconfortáveis, mas perdeu o jogo e o Corinthians vai somando pontos nesse Paulista, num Paulista bem diferente do ano passado, com o Mano e com uma equipe completamente... Não dá nem para... Até esse time aqui é diferente daquele... É melhor que aquele outro do ano passado. Não, mas esse gol que o Novo Horizontino perdeu, Eugênio, pelo amor de Deus, absolutamente inacreditável. Lembra do nosso querido João Guilherme? João Guilherme falava assim, eu só acredito porque estou narrando, não é verdade? Sim. É mais ou menos isso, né? Teve bola na trave também do Corinthians. O segundo tempo foi mais animado, mas foi mais sorte que juiz hoje, Eugênio, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite para você. Aliás, muito ter você aqui fazendo Boa noite. Bom. Prazer. Eu acho que é isso, né? O jogo de hoje não dá nem para você colocar no que a gente chama de rodízio. Naquela coisa de dosar a minutagem e tal, a carga que cada um pode... Não, o jogo de hoje é fora disso. Porque todo mundo vem usando o Campeonato Paulista dessa forma. Um dia joga um time, no outro na rodada muda um pouquinho, saem uns 3 ou 4, entram outros, aí no outro jogo muda mais um pouco. Hoje não era essa sequência natural do campeonato. Esse é um jogo antecipado que é
colocado, enfiado numa segunda-feira à noite, porque tem que jogar na quinta-feira de novo, e porque você ali na frente tem jogo de Libertadores. E aí, então, você coloca o que dá para colocar. Hoje era assim, como diz um amigo meu, foi o que deu para arrumar. Bota aí quem dá. O que tinha para hoje. O que tinha para hoje era isso, e não dá para cobrar nada do time. E a tranquilidade que o Corinthians tem é porque ele vem com uma sequência de campanha muito, muito boa. Então, assim, pode não ser o futebol dos sonhos, mas ele está ganhando todos os jogos. Só perdeu para o São Paulo, não empatou nenhum. Então, ele vinha com uma pontuação que lhe permitia. Se perdesse o jogo hoje, tudo bem, ninguém ia reclamar, não ia ter problema, não ia ameaçar a classificação, o clube não ia ficar com o risco de rebaixamento, longe disso. Então, ele colocou em campo o que tinha para colocar e, olha, por mais curioso que seja, venceu o jogo ainda assim, contra um adversário difícil, um adversário de Série B, que quase subiu para a Série A. 2 anos seguidos, quase bateu o Serial no Horizontino. Que ganhou do Palmeiras nesse campeonato. Sim. E o Corinthians... Que era a briga pela liderança, né? O time B/C ganhou o jogo que valeu a velha regra do futebol, de um time que pressiona, que tem mais oportunidades, que tem mais volume de jogo, não consegue transformar isso em gol. O famoso quem não faz, toma. E do outro lado, teve um dado durante a transmissão da Federação Paulista que colocou o seguinte: média de distância das finalizações. Isso depois já do gol do Corinthians. A média das finalizações do Novo Horizontino foi de 19 metros, ou seja, de fora da área. Sim. A do Corinthians era de 5 metros. Se você conseguir uma finalização a 5 metros do gol, você tem muito mais chance do que 20 finalizações a 19 metros. E foi o que aconteceu. O Corinthians conseguiu, para mim, uma falha gigantesca do goleiro. Ele sai muito mal no cruzamento, ele não acha nada. Aí vem a volta desse cruzamento, ele está fora de posição. O Alex Santana sobe lá e faz o gol de cabeça. É aquela história do time que está tranquilo, então nem faz muita força e ainda assim consegue vencer. Se tivesse precisando, a gente teria perdido o jogo. É verdade, mas isso é impressionante, Birner, porque quando o Corinthians perdeu para o São Paulo, aí a gente para de fazer aquela contagem daquela série de vitórias seguidas. Mas depois do jogo São Paulo, o Corinthians engatilhou aqui outras vitórias seguidas. E assim, se a gente tirar aquele jogo do São Paulo, é uma série impressionante de vitórias do Corinthians. Que vem com as 9 do Brasileiro. De verdade, exatamente. Não, impressionante. É impressionante a sequência. E quando a gente fala isso, mas está jogando Paulista com equipes mais inferiores. Mas tem a do Brasileiro. Mas gente, no ano passado estava assim também, estava entrando... Exatamente. Outra, né? Vamos falar, o Eugênio lembrou, o Novo Horizontino é uma equipe de quase Série A. 2 anos seguidos ali, bateu na trave, chegou na última rodada com chance de subir e não subiu. Inclusive na última agora com o treinador que ainda está por lá. Mas é impressionante que mesmo rodando o time, o Ramon está conseguindo rodar o time. Hoje talvez não fosse o caso mesmo de rodar, é uma necessidade mesmo, né? Mais do que testar peças, é uma necessidade porque já tem um jogo na quinta-feira e é um derby, é um clássico e a gente sabe como isso pesa no campeonato. Ainda mais o Corinthians que já perdeu um clássico. Então assim, mesmo rodando, mexendo ou colocando jogadores da terceira prateleira aí desse elenco, o Corinthians consegue desenrolar jogos, o Corinthians consegue achar vitórias e as coisas dão certo. É um clima de certa tranquilidade, né? Não é de estagnação, não é de acomodismo, não é de uma certa tranquilidade que proporciona ao Corinthians conseguir descolar resultados como o de hoje, mesmo com o adversário jogando melhor boa parte do tempo, Birner. Tudo bem? Primeiro, boa noite a você, William, Eugênio, Calçado, aos fãs e às fãs do esporte. Eu acho que o jogo de hoje, o resultado não diz muito o que foi o jogo, apesar de ser extremamente justo, porque não tem interferência nenhuma da arbitragem, né? E quando o resultado não tem interferência de arbitragem, o resultado é justo. E quando a gente coloca no pacote dos desempenhos, porque essa série de resultados positivos do Corinthians tem a ver com muitos desempenhos elogiáveis. Não é uma série que acontece, o time está com sorte. Não. O Corinthians jogou muito bem a maior parte desses jogos, ou pelo menos um período grande desses jogos, o que lhe permitiu conseguir os resultados, depois que a diretoria contratou bons jogadores e fez uma reformulação do elenco. O que chama a atenção nessa temporada, se comparado à anterior, é que mesmo com times que você olhando no papel, cheios de jogadores jovens, e aí a questão do treinador e da parte anímica e da confiança e tudo mais, o Corinthians vai conseguindo resultados muito melhores que os do ano passado. O Corinthians está classificado. Exatamente. O Corinthians está classificado. Matematicamente ainda não, mas o Botafogo de Ribeirão Preto teria que vencer
5 jogos e empatar 1 para passar o Corinthians, só para falar, não vejo que não tô... deve acontecer. Não, e não ganhou nenhum até agora, em 6 partidas. E a Inter de Limeira, que tem 7 jogos por fazer, precisa ganhar 5 para passar o Corinthians e se o Corinthians perder tudo. Sendo que não ganhou nenhum ainda. Não ganhou nenhum em 5 jogos até agora. Então o Corinthians está classificado. Briga do Corinthians agora, né? Possivelmente em primeiro. Né? O Corinthians tem 2 brigas nessa fase agora. Sim. Uma, para quem acha isso muito importante, melhor campanha. Acho melhor campanha para poder decidir em casa o mata-mata até a final do estadual. O Corinthians é um candidato ao título. E a segunda questão, para mim... Isso faz diferença hoje. Nossa, nos últimos anos, quem decidiu em casa acabou conseguindo o campeonato. Ganhando. E a segunda questão para mim, e essa é que mais me interessa, me diverte, como alguém que ama o futebol, é que o Corinthians não pode perder o clássico, mesmo sendo um clássico que não tem nenhum impacto na classificação de fato grande nem nada, porque o Corinthians perdeu do São Paulo. E de algum jeito, se perder do Palmeiras, eu conheço vocês da imprensa, vou começar aquele papinho, tá ganhando no estadual dos times pequenos. Lidera, mas não ganha o clássico. É isso. E os clássicos, e no estadual, se tem uma coisa que vale, é o clássico. Não é o jogo claro, é importante. E tem uma outra questão. O apresentador do programa na quinta-feira vai falar isso. Né? Ah, sim, certeza. Vai. Já anotou. E a segunda questão, o Palmeiras perdeu do Corinthians no Brasileiro, o que ajudou muito a arrancada do Corinthians. Ramon versus Abel, já era isso. O Palmeiras, entre aspas, daquilo que não pode acontecer com o clube grande na primeira fase, não pode perder o clássico para o Corinthians também. Esse jogo, para um jogo de estadual, que no final da temporada a gente vai olhar e falar, quase impacto nenhum, ele está muito bem temperado para o momento, eu acho. É isso aí, galera. E para vocês, qual foi a melhor parte do jogo, né? Os lances que mais te marcaram nesse jogo? Para mim, sem dúvida nenhuma, quer dizer, né, podemos colocar aí a defesaça do pênalti do Hugo Souza ou aquela tirada de bola ali dentro da área. Gente, o jogo hoje foi muito pegado, mas mais uma vez o Corinthians mostrou seu futebol. Mesmo com um time aí completamente diferente, né? Nós podemos perceber dentro de campo aí as dificuldades de armar jogada, de segurar a defesa, que é o time e o elenco principal do Corinthians. Ele já tem, né, essa facilidade de segurar a jogada, de armar uma jogada nova, de segurar ali a defesa, de resguardar, né, o Hugo Souza, apesar de confiar muito nele, mas o elenco principal ele sabe muito bem o que está fazendo. E esse foi um daqueles jogos que, como foi dito, né, não dava para reclamar se tivesse perdido, mas o Corinthians ainda consegue fazer esse milagre depois de toda essa forçação aí de barra do Novo Horizontino, essa pressão que ele colocou em campo, mas é aquele velho ditado no futebol: quem não faz toma, e o Timão tá aí e não quer nem saber contra quem. Agora, é claro, gostaria de saber a sua opinião, né, sobre o jogo. Deixe nos comentários a sua opinião, se você concorda com os comentaristas e qual foi aí o lance que mais te marcou nesse jogo. E, é claro, sua expectativa para o derby, porque o Corinthians agora tem jogo na quinta, tem jogo no domingo, a semana vai estar pegada. E é claro que você já sabe que todas as notícias do Timão você encontra aqui no canal. Então, já se inscreve aí no canal para não perder nada, deixe o seu like e clique também no sininho. Ative as notificações e seja avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos e eu te vejo no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, valeu, fui!